A apologia do autor a seu livro. Quando no início peguei da pena a escrever, mal imaginava a cena. Que fora compor assim um livrete, não pensava em outro motete. Mas já quase concluído, porque, não sei, sem me dar conta, a este me atirei. E assim foi, eu escrevendo sobre o anelo e a corrida dos santos nessa era do Evangelho. Súbito vi-me enredado numa alegoria sobre sua viagem e o caminho à eterna alegria. Em mais de 20 coisas que pus no papel, isso feito, jamais 20 na cabeça ao léu. A se multiplicar, se atiraram novamente, como centelha que voa da brasa ardente. Mas pensei, se vocês se reproduzem tão rápido, melhor é pô-los de lado, para que afinal, vápidos, ad infinitum, não se multipliquem a corroer o livro em que me debruço a escrever. E assim fiz, sem ter ainda ideia distinta, de assim exibi-lo a todos papel e tinta. Só pensava em fazer nem sei o que, nem me esforcei. Portanto, não vê. Por agradar ao próximo, não, pois o fiz para mim mesmo, adulão. Nem nada nesses rabiscos despendi, se não tem vago, horas soltas em si. Tampouco quis senão contornar por bem pensamentos piores que me desviem além. Assim, pena ao papel com prazer tanto, logo vazei as ideias em preto e branco. Pois sabendo já o método todo acesso, arranquei e tudo me veio e teço. Escrevi até afinal vir a obra ao lume, essa grandeza de doce fino perfume. Ora, quando assim pus o ponto final, mostrei aos outros para ver banal. O que diriam se iriam condenar ou aplaudir? Alguns viva, outros morra a brandir. Alguns esqueça, outros publique John. Alguns não, outros parece até bom. Via-me numa encruzilhada e não sabia o que de melhor a fazer havia. Afinal, pensei, como estáis divididos? Irei publicá-lo, sem vos dar ouvidos. Pois, pensei, alguns o fariam, percebo, embora outros até neguem tal ato acerbo. Para ver quem dera o conselho melhor, convinha um teste dos males o menor. Pensei ainda que se de fato o negasse, aos que aplaudirem tal desenlace. Mas não lhes faria um sonegar só, uma tão grande alegria, a dó. Aos contrários da publicação, disse ofendê-los, isso não, mas como seus irmãos o desejam, abstenham-se de julgar até que o vejam. Se não lhes quer ler, esqueça, moço. Uns amam a carne, outros o osso. Sim, para como acalmá-los ter, resolvi então com eles debater. Não devo escrever nesse estilo assim, mas sem de vista perder teu bem, o fim. E com tal método, por que não o usou? Alguns amam a carne, outros o osso. Sombrios, claros de suas gotas de prata, fazem escorrer a terra nutrindo a nata. A nenhum repreende, mas louva a ambos. Acalenta o fruto que juntos geram tantos, pois ela assim mistura para que no seu fruto não se distingua um do outro em bruto. Faminta a ela bem convém, farta porém. Os dois vomitam, as abandona sem bem. Vede os meios que usa o bom pescador. A pegar o peixe? Que empenho, que lavor! Lança ele mão de toda a inteligência, vede?
cercados, linha, anzóis, ganchos e redes. Porém, peixes a que nem linha nem anzol podem pegar de noite e mesmo à luz do sol. Mas a esses só se procura as apalpadelas, ou, se não pode pescá-los, vento sem velas. E como planeja o caçador a ave capturar? Modos tantos que nem vale nomear. Armas, redes, arapucas, luzes e sinos. Rasteja, avança, levanta, apura o tino. Mas como prever todas as suas posturas? Pois nenhum dele fará senhor das alturas. E assobia, pilila para pegar esta aqui. Mas se o faz, não perde aquela outra ali? Se pérolas no papo do sapo houvesse, como na concha das outras a messe, se coisas que nada prometem contém, melhor coisa que ouro desdenha acaso quem. Tendo noção disso, lá olhe com topete, para talvez encontrar, pois o meu livrete, mesmo sem ilustrações que farão, um ou outro homem tomá-lo na mão. Não lhes faltam as coisas mais excelentes, que se acham em ideias ousadas mais ausentes. Bem, mas ainda não estou plenamente convencido de que este livro há de vingar se posto e lido. Ora, qual o problema? É lúgubre? E daí? Mas soa falso? Pois bem, sei que por aí alguns forjam versos como tais, macaios, mas fazem reluzir a verdade e brilhar seus raios. Mas querem solidez. Dize, homem, o que pensas? Afogaram os fracos? Metáforas nos cegam tensas? Solidez, meu caro, vem de fato a pena do que escreve coisas divinas serenas. Mas será devo eu procurar solidez? Porque falo em metáforas, mas com lucidez? Não foram as leis de Deus do Evangelho outrora expostas por símbolos, vagueza e metáforas? Ora, qualquer homem são a censura reluta, para que não venha a assaltar em luta. A sabedoria sublime antes se humilha e procura descobrir por carneiros e novilhas, ovelhas e novilhos, bordados e braseiros, pássaros e ervas e pelo sangue de cordeiros. O que Deus lhe falou? E feliz a raça que nessa coisa ache luz e graça. Não se apresse em concluir, portanto, que almejo solidez, sou rude e tanto. O que é sólido não o demonstra nem lesa, nem o que vem em parábolas nos despreza. Para não receber levianamente o doloroso, tampouco nos prive da alma o gozo. Minhas palavras nublosas, sombrias, retém as verdades como cofre o ouro contém. Muito usaram de metáfora os profetas para expor a verdade. Sim, e se a meta é Cristo e seus apóstolos, claramente resulta que as verdades até hoje estão sim ocultas. Acaso temo dizer que a divina autoridade, que com primor humilha toda a sagacidade, é em todo canto dessas coisas tão plenas, sombrios, símiles, alegorias, e que a centena brotam dos mesmos livros os raios de luz e o brilho que transforma mesmo a noite mais escura em ilídio? Vinde, que quem me censura examine a sua vida e ali ache palavra mais sombria e descabida, que no meu livro não cabe. Sim, e saiba e core, pois nas suas melhores coisas há palavras piores. Que não ergamos diante de homens imparciais e contra um ousa apostar 10 ou mais, que encontrarão sentido e belo nessas linhas latas, bem mais belo que suas mentiras em sacrários de prata. Vem verdade mesmo em bandagem rente, orienta o juiz, retifica a mente.
afaga o entendimento, a vontade domina. Também a lembrança preenche e ensina. Com aquilo que deleita nossa imaginação, enfim mitiga, peço, a nossa preocupação. Sensatas palavras de usar, Timóteo bem sei, e recusar as fábulas supersticiosas da grei. Mas Paulo, sóbrio, não lhe proíbe jamais o uso de parábolas, pois se ocultam nas quais esse ouro, essas pérolas e esta pedra preciosa que tanto vale escavar, é com mãos ciosas. Permita-me uma palavra mais, ó homem de Deus. Estás acaso ofendido? Quiseras me exprimir se eu com palavras, quem sabe, de roupagem outras, ou fora eu me explícito nessas coisas poucas? 3 coisas ouso propor, depois as submeto aos que me são melhores, e isso prometo. 1. Não acho negado me seja usar enceto. Esse meu método, pois, não violento palavras, coisas, leitores, nem severo sou. Por usar figuração ou símiles, mas sim vou. E o quanto eu puder, escancarado o peito, elevar a verdade de um ou do outro jeito. Negado, disse eu, não o direito eu tenho. Exemplo há também dos que, com empenho, mais a Deus agradam com palavras ou atos que qualquer homem que hoje vive de fato. De assim me expressar, assim declarar a ti coisas as mais excelentes que jamais eu vi. 2. Creio eu que os homens, altos como troncos, escrevem em diálogos e ninguém, nem os broncos, os desprezam por assim escrever. Se, porém, violentam a verdade, malditos sejam, e também os ardis que usem, mas que livre seja a verdade para lançar-se a ti e a mim, como a Deus agrade, pois quem é que sabe, mais que o primeiro, que nos ensine a arar sobre certeiro? Guiar nossa mente apenas a esse intento, por ele o vil anuncia o divino elemento. 3. Creio que a ordem divina, por este mundo afora, semelha esse método no qual a causa sem mora. Chama uma coisa a expor a outra a reboque. Usá-lo posso, então, sem que nada sufoque. Os raios dourados da verdade passa antes espalhar esse método raios os mais brilhantes. E agora, antes ainda de larga minha pena, mostrarei o valor do meu livro nessa arena. Confiarei ele como a ti, ao zelo ardente, que ergue o fraco e prostra o valente. Esse livro perante teus olhos traceja o homem que ao prêmio perene almeja. Mostra-te para onde ele vai, de onde vem, o que deixa por fazer e o que faz também. Ainda te mostra como corre vivaz para chegar ao portão da glória e da paz. Mostra ainda o que esbaforido corre à toa, como para alcançar imperecível coroa. Aqui vês também por que é que esses mouros desperdiçam tanto esforço e morrem loucos. Este livro de ti fará verdadeiro viajante, e se por ele te deixares guiar adiante, até a Terra Santa te levará nas monções, desde que compreendas as suas orientações. Sim, fará os inertes ativos rijos, e aos cegos pudera fará ver prodígios. Busca então algo raro e proveitoso? Verias verdade num enredo assombroso? És acaso esquecido? Lembrar-te-ias do ano novo ao fim de dezembro, todos os dias? Pois lê minhas fantasias, que feito pua penetra, e tomara aos desesperos consolo decreta. Em palavras tais está este livro escrito, que até aos languidos desperta o grito. Novidade até parece, mas nada contém não.
senão os fios do Evangelho sincero estão. Queres acaso te ver livre da melancolia? Queres prazer mais longe da louca agonia? Queres ler enigmas e sua precisa solução ou preferes te afogar na tua contemplação? Queres a carne? Será não preferes destar-te? Ver um homem nas nuvens, ouvindo falar-te? Anseias ver-te num sonho, mas sem dormir? Ou não preferes a um só tempo chorar e sorrir? Não te atrai a ti mesmo te perderes sem dano, para depois te achares sem passe sobre-humano? Queres tu mesmo ler, sem sequer saber o quê? Sabendo, porém, por essas linhas mesmo que lês, se estás ou não abençoado? Ah, vem então e abra meu livro, uma só mente, um só coração. John Bunyan.